Resta-me agora falar de Roma, meta de nossa viagem, onde julgava encontrar consolo, mas onde fui deparar com a cruz. A nossa chegada era noite, e como tivéssemos adormecido, acordamos aos gritos dos funcionários da estação. Roma, Roma! Não era sonho, estava em Roma. O primeiro dia transcorreu fora dos muros. Foi, talvez, o mais delicioso, pois todos os monumentos conservaram o cunho de antiguidade, enquanto que, no coração de Roma, poderíamos supor-nos em Paris, vendo a magnificência dos hotéis e casas comerciais. O passeio através das campanhas romanas deixou-nos uma recordação muito agradável. Não falarei dos lugares por nós visitados. Existem muitos livros que se alargam em sua descrição. Será apenas a respeito das principais impressões que tive. Uma das mais doces foi a que me causou súbita comoção, a vista do Coliseu, pois estava afinal a contemplar a arena onde tantos mártires derramaram seu sangue por Jesus. Já me dispunha a beijar o chão por ele santificado, mas que decepção! O centro não é senão um amontoado de escombros que os peregrinos devem limitar-se a contemplar, porque uma barreira impede a entrada. Ninguém, aliás, sente a tentação de querer meter-se entre as ruínas. Ora, ter vindo a Roma e não descer ao Coliseu? Isto se me figurava impossível. Já não prestava atenção às explicações do guia. Um só pensamento me empolgava: descer a arena. Vendo um operário passar com uma escada, tive a ponto de lhe a pedir. Felizmente, porém, não executei a ideia, porque ele me tomaria por maluca. Conta-se no Evangelho que Madalena, persistindo ao pé do sepulcro, inclinando-se várias vezes para olhar no interior, acabou por avistar 2 anjos. Como ela, ainda que reconhecesse perfeitamente a impossibilidade de ver meus desejos realizados, continuava a inclinar-me, tendo em mira as ruínas onde pretendia descer. Ao cabo, não vi anjos, mas o que procurava. Soltei um grito de alegria e disse a Celina: "Vem depressa, vamos poder passar." Num átimo transpusemos a barreira que os entulhos atingiam naquele lugar e eis-nos escalando as ruínas que desmoronavam sob nossos passos. Papai olhou para nós atônito com nossa audácia e logo nos mandou que voltássemos. As 2 fugitivas, entretanto, já não escutavam mais nada. Como os guerreiros sentem a coragem crescer no meio dos perigos, assim também crescia nosso gozo em razão direta da dificuldade que encontrávamos para alcançar o objeto de nossos desejos. Mais previdente do que eu, Celina escutara o guia, e lembrando-se de que ele acabava de assinalar uma pequena laje oblíqua como sendo o lugar onde combatiam os mártires, meteu-se a procurá-la. Não demorando muito em achá-la, ajoelhamo-nos na terra sagrada e nossas almas fundiram-se numa só oração. Muito fortes eram as batidas do coração quando meus lábios se achegaram da poeira avermelhada pelo sangue dos primeiros cristãos. Pedi a graça de ser também mártir por amor de Jesus e sentia no fundo do coração que minha prece fora atendida. Tudo aconteceu bem pouco tempo. Depois de catar algumas pedrinhas, voltamos em direção das arruinadas muralhas para recomeçarmos nossa perigosa empresa. Vendo-nos tão venturosas, papai não conseguiu zangar conosco. Bem percebi que tinha orgulho de nossa coragem. O bom Deus protegeu-nos visivelmente, pois os peregrinos nem perceberam nossa ausência por estarem mais longe de nós, ocupados, sem dúvida, em contemplar as imponentes arcadas onde o guia pedia atenção para os pequenos cornijas e cupidos que ficavam por cima. Portanto, nem ele nem os senhores sacerdotes tomaram conhecimento da alegria que nos inundava o coração. As catacumbas, por sua vez, deixaram-me uma impressão muito confortadora. Conservam-se tais quais me tinha imaginado quando li sua descrição na vida dos mártires. Depois de passar ali parte da tarde, minha sensação era de estar por alguns instantes apenas, tão impregnada de aromas me parecia a atmosfera que lá se respirava. Força era levarmos para casa alguma lembrança das catacumbas. Eis porque, deixando a procissão ficar mais longe, Celina e Teresa se meteram juntas até o fundo do antigo túmulo de Santa Cecília e apanharam terra santificada pela sua presença. Antes de minha viagem a Roma, não tinha nenhuma devoção particular pela santa,
mas visitando-lhe a casa, transformada em igreja, lugar de seu martírio, e sabendo que ela, Santa Cecília, fora proclamada rainha da harmonia, não por causa de sua bela voz, nem por causa do talento musical, mas pela recordação do canto virginal que entoou ao celeste esposo, escondido no âmago de sua alma, senti por ela mais do que devoção, era uma verdadeira ternura de amiga. Tornou-se a santa de minha predileção, minha íntima confidente. Nela, tudo me encanta, principalmente seu abandono, sua ilimitada confiança que a tornara capaz de virginizar almas que jamais teriam almejado outras alegrias, senão as da vida presente. Santa Cecília assemelha-se à esposa dos cantares. Nela, vejo um coro de dança no acampamento militar. Sua vida, outra coisa não foi senão um melodioso cantar até no meio das maiores provações. E isso não me surpreende, visto que o Santo Evangelho repousava sobre seu coração, e que no seu coração repousava o esposo das virgens. A visita à igreja de Santa Inês também me foi muito benfazeja. Era uma amiga de infância que ia visitar em casa. Falei-lhe longamente de quem tão condignamente leva seu nome, enviando todos os esforços para obter uma relíquia da angélica padroeira de minha querida mãe, a fim de lhe a trazer. Mas não nos foi possível conseguir outra senão uma pedrinha rubicunda que se descolara de um rico mosaico cuja origem remonta ao tempo de Santa Inês, que o deve ter contemplado muitas vezes. Não é encantador que a amável santa nos tenha dado por ela mesma o que procurávamos e de que nos era vedado lançar mão? Sempre tomei o fato como fineza e prova de amor com que a meiga Santa Inês olha e protege minha querida mãe. 6 dias se foram em visitas às principais maravilhas de Roma, e no 7º dia avistei a maior de todas, Leão XIII, e esse dia era, ao mesmo tempo, objeto de meus desejos e de meus receios. Dele dependia minha vocação, pois não chegara a resposta que me deveria vir do senhor bispo, e por carta vossa, minha mãe ficara sabendo que já não estava muito propensa a meu favor. Por conseguinte, minha única tábua de salvação era a permissão do Santo Padre. Mas, para conseguir, seria mista impetrá-la, seria necessário ter a coragem de falar ao Papa, diante de todo o mundo, e tal pensamento me fazia tremer. O que padeci antes da audiência, só o bom Deus o sabe, e também minha querida Celina. Nunca esquecerei a parte que tomou em todas as minhas provações. Parecia que minha vocação se identificava com a dela. Nosso amor recíproco era notado pelos sacerdotes da peregrinação. Uma noite, encontrando-nos em grupo tão numeroso que havia falta de cadeiras, Celina tomou-me sobre os joelhos e nos entreolhávamos tão gentilmente que um sacerdote exclamou: "Como elas se estimam! Oh, as 2 irmãs nunca poderão separar-se." Sim, nós nos amávamos. No entanto, nossa afeição era tão pura e tão vigorosa que o pensamento de separação não nos conturbava, por sentirmos que nada, nem sequer o oceano, nos poderia distanciar uma da outra. Celina via com tranquilidade de espírito meu barquinho atracar na praia do Carmelo e resignava-se a demorar o tempo que Deus quisesse no tempestuoso mar deste mundo, certa de chegar por sua vez até a margem objeto de nossos desejos.